Quero trazer para vocês agora alguns insights sobre a questão das saídas. Quando a gente fala aqui de saídas, você vai ver que tem vários tipos de saída aqui, várias categorias. E eu quero trazer sobre as categorias salários e prolabore e a categoria distribuição de lucros. Por que eu quero falar sobre essas duas em específico? Para você entender aqui a questão de margem de lucro que o sistema vai mostrar para vocês, e isso causa muita confusão às vezes. Empresários, pessoas que empreendem, empreendedores, empresários, enfim, normalmente recebem dois tipos de, vamos dizer, de renda, vamos dizer assim, que é o prolabore, que normalmente é um salário menor, baseado ali num um salário mínimo, dois salários mínimos, normalmente é um valor menor, e recebe o restante como distribuição de lucros, antecipações de lucros, tá? Normalmente é assim. Por que é feito dessa forma? Porque o salário, o que é salário, o que é prolabore ali, no empresário é prolabore no caso, né? O que é prolabore, você paga o imposto. O que é distribuição de lucro, existe uma margem maior, que é até 50 mil por mês ali, mediante a lei atual, que você consegue distribuir sem pagar imposto sobre esse valor. Então, normalmente é dessa forma que funciona, tá bom? Existem pessoas que o prolabore é mais alto, a pessoa recebe lá um prolabore de 15 mil reais, mas aí tá pagando imposto em cima dos 15 mil reais, tá bom? Se o que você recebe for prolabore, você vai colocar na categoria salários prolabore. Se o que você está recebendo for distribuição de lucro, antecipações de lucro, você vai colocar na categoria distribuições de lucro. Por quê? Porque salário prolabore, ele vai debitar, preste atenção, se você coloca aqui na categoria salário prolabore, esse valor vai debitar como uma despesa que você tem dentro do teu orçamento. Isso aqui não é lucro que está vindo para o seu bolso. É um salário, é um prolabore que está sendo pago para você. A empresa tem que pagar. Não é lucro ainda, tá bom? Apesar de ser um dinheiro que você recebe como empresário, ainda não é um dinheiro de lucro, tá bom? O que vai ser dinheiro de lucro? Vai ser só o que for distribuição de lucro, que você colocar nessa categoria aqui, distribuições de lucro. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. A gente tem aqui, ó, na visão geral, as saídas do mês, tá vendo? E tem uma margem de lucro líquida aqui de 55. Talvez você olhe e fale assim, peraí, mas 105 menos 77 não me dá 55 de lucro. Sim, não dá. E eu vou te explicar por quê. Porque nas saídas, ele está contabilizando tudo, inclusive as antecipações das distribuições de lucro. Ele está contabilizando tudo. No lucro líquido, ele está contabilizando as entradas menos o que você realmente teve de despesas e impostos. Então, o lucro, ele não está considerando aqui todas as saídas, porque nessas saídas aqui também estão inclusos as antecipações de lucro. Vamos lá nas saídas para você entender? Aqui, ó, na saída já está a antecipação de lucro. Tem aqui. O total de saída é 77, mas está considerando aqui as antecipações de lucro. Essas antecipações de lucro, elas estão naquele valor de lucro que aparece aqui para você. Elas estão dentro desses 55. Então vamos lá. Eu tive aqui 30 mil, 13 mais 15, 28 mil de distribuição de lucro. Isso aqui foi lucro. Daqueles 55 que aparecem lá na visão geral, eu peguei para mim, eu retirei de lucro 28. O que aconteceu com o restante, Gabriel? O restante ficou em caixa. É por isso que o meu caixa aumenta. O meu caixa sempre vai aumentando. Olha aqui o relatório. Olha aqui no meu relatório. Eu tive 55 de lucro, mas eu só tirei 28. Então, o meu caixa ele tende a aumentar. É por isso aqui que na previsão, no fluxo de caixa, o fluxo de caixa começa com 92, mas termina com 120. Por quê? Porque ficou esse valor. Eu deixei um valor considerável aqui no meu caixa. Tá? Então, eu tive 55 de lucro, mas eu tirei só 28. Ou seja, ficaram aqui 27 mil de lucro que ficou no meu caixa. Por isso que daqui de 92 vai dar aqui 120. São esses 20 e poucos mil aqui, quase 28 mil, que ficou no meu caixa, que foi lucro. Então, quando você for lançar a saída, se for prolabore,
Se for Prolabore, você lança como Prolabore. Esse Prolabore, ele não vai entrar como um lucro. Ele não é lucro seu. Ele é uma saída que realmente você fez. E aí você vai categorizar ele como salários, na categoria salários e Prolabore. Se você categorizar ele na categoria distribuição de lucros, ele vai entrar como se fosse um lucro, mas está errado, tá? Você tem que categorizar ele na categoria realmente salários e Prolabore. O que você realmente tiver distribuindo como lucro, como a antecipação de lucro, como distribuição de lucro, como alguma coisa que seja lucro, foi lucro, você vai categorizar nessa categoria aqui, distribuições de lucros. Não coloque outra categoria, não acrescente uma outra categoria aqui, porque ele não vai categorizar. Ele não vai calcular certo. Você tem que categorizar nessa aqui, distribuição de lucro. Então, o que for Prolabore, coloca como Prolabore. Gabriel, mas o meu Prolabore é alto, é 10 mil reais. Ok, você vai colocar um Prolabore de 10 mil reais. Ponto. Não vai entrar como, não vai ser um lucro que você está retirando, você está retirando um Prolabore. É importante que você tenha essa diferenciação dentro do sistema e na sua cabeça também mentalmente para você entender o que é realmente lucro que está vindo para o seu bolso e o que é o seu salário, vamos dizer assim, como o empresário. Porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o seu salário, e como empresário, como empreendedor, a gente chama de Prolabore. Uma coisa é o seu salário porque você trabalha ali dentro da empresa e outra coisa é o lucro que você recebe, que você retira que a sua empresa está gerando. Então, sempre que for o seu Prolabore, que for um salário que você recebe, que se você for empresário, realmente tiver um CNPJ, isso vai ser Prolabore. Se for lucro que você está tirando, distribuição de lucro, coloque como distribuições de lucro, porque o sistema vai calcular certo, tá bom? Muito importante que você faça isso para que fique bem calculado, certinho aqui na visão geral, em todas as outras informações, apareça isso. E talvez você olhe nesse primeiro momento e olhe isso, né? Entradas menos as saídas, você diga, opa, peraí, tá errado esse lucro líquido. Não, não tá errado. O lucro líquido tá certo. É que as saídas ela já está considerando também as antecipações de lucro que você tirou. Por quê? Porque existiu essa saída. O lucro, saiu aqui 28 mil de distribuição de lucro. Então tá aqui dentro dessa saída, tá aqui dentro dessa saída variável aqui. 28 mil tá aqui dentro. Mas a empresa, de fato, ela lucrou 55 mil. Só que eu não tirei os 55, eu tirei só 28 aqui nesse caso. Então isso aqui é um insight importante para você se atentar aí na hora de fazer o preenchimento, para preencher certinho e você saber exatamente aí qual a margem de lucro, quanto que a sua empresa está faturando e quanto que de fato está vindo para o seu bolso, tá bom?